Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, um excelente domingo para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte do CNN Sports, onde a mídia paulista faz uma avaliação dessa fala de Filipe Luís sobre a situação de Pedro no Flamengo. Será que o jogador realmente vai sair? Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários sobre essa situação e vamos para o vídeo. Se o teu treinador chega no teu ouvido, fala um troço desse, eu já imagino que seja bastante incômodo. Se ele fala isso numa coletiva de imprensa, é praticamente uma carta de demissão? Primeiramente, dar os parabéns ao Filipe, né? Com bastante personalidade, é assim que tem que ser, né? Não ficar, né, passando pano para ninguém. Até porque o Flamengo tem um elenco maravilhoso. Na ausência do Pedro tem 3 ou 4, o outro pode fazer, não a mesma função que ele é um cara específico, né, da posição, mas pode entrar ali e jogar com maestria, jogar um grande futebol no lugar dele, como tem acontecido, e os que têm entrado têm jogado bem. Cara, assim, a gente vê uma declaração dessa com tristeza, né? Porque, pô, a gente, quando fala de centroavante para a seleção brasileira, a gente sempre fala do Pedro, né, Michel? Sim, sempre vê o Pedro como opção, cara. Já falei. Aí você vê um negócio desse acontecendo, você... não dá para entender, não tem como entender. E hoje, no futebol de hoje, não tem como ser mais ou menos. No futebol corrido hoje, não dá para você falar, vou jogar com nome, eu vou jogar, vou ser displicente, uma hora eu faço. Não dá mais, não cabe isso. E no dia a dia, cara, que você vai tirar do atleta o seu melhor para que ele possa no jogo render. Não tem como você treinar 10% e jogar 100%, entendeu? O Filipe foi muito bem quando ele fala, quando ele tá fazendo mal a ele e mal aos companheiros. Até porque quando você tem uma certa liderança, tem muitas pessoas que brigam pelo seu parceiro, né? A gente já viu, a gente já brigou por muitas pessoas, muitos jogadores no passado, que também mereciam brigar por ele, né? E não é o que está acontecendo no caso. Claro, tem um problema extra-campo, cabe ele, né? Os seus staff, seu empresário, resolver esse problema, né? Só que nesse momento ele está sendo pago pelo Flamengo para ele fazer o trabalho dele. Então, também não justifica ele estar numa posição, se colocar numa posição que ele se colocou nessa semana. Michel, isso é falta de profissionalismo e já quero emendar uma pergunta com essa. Porque se ele não fica no Flamengo, dificilmente ele vai jogar aqui no Brasil. Até nem pode, porque já tem a quantidade de jogos suficiente para não jogar mais no Brasileirão. Teria que jogar na Europa. Com uma postura dessa, depender do time, eu não sei se ele teria condições de ficar também, né? Olha, acho que é um pouco de falta de profissionalismo, sim, porque eu acho que hoje eu vou defender também a postura do Filipe. Por quê? Porque eu acho que ele foi muito inteligente, porque isso veio à tona, até porque ele não convocou Está sendo cobrado por isso. Ele já estava sendo cobrado antes do jogo e ele fala que iria comentar sobre o assunto após a partida, até para quê? Proteger a sua equipe, pensar para que a equipe pense só no jogo contra o São Paulo, e foi o que aconteceu, e surgiu o efeito, porque o Flamengo acaba ganhando 2-0, fazendo um bom jogo, e pós o jogo ele vem e expõe tudo o que aconteceu. Aí às vezes as pessoas se perguntam, mas por que ele foi lá e expôs isso tudo? Eu penso por várias razões. A primeira, que com certeza iria se criar muitas histórias em cima disso, então ele tinha que passar a verdade sobre o assunto e ele assumir a responsabilidade da escolha que ele fez, de não ter o Pedro no jogo e o porquê que ele fez isso, e ele expôs. Só que ao mesmo tempo a gente só pega o lado onde ele mostra o que o Pedro fez, mas ao mesmo tempo ele fala que ele acredita no Pedro, que ele quer o Pedro, que é um jogador que tem 30 gols, ele fala, onde eu vou achar um centroavante que faz 30 gols, 40 gols na temporada? Não tem. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ele expõe o problema, ele diz que o Pedro pode ser a solução, que eu quero que ele seja a minha solução. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje, com a dinâmica do futebol, de como é o processo, você tem que se encaixar nesse processo. Eu peguei um pouco esse processo no final da minha carreira. Não vou mentir, é chato, mas se você não fizer, não vai jogar. Hoje você é monitorado em tudo. Você treina com esse GPS, o fisiologista ele fica na beira do campo anotando todo o seu treinamento.
sabe? Era até engraçado. Quando ele vinha, quando eu acabava o meu treino, que ele já vinha para perto de mim, eu já sabia. Era bom. Falei, vou ter que correr mais um pouquinho. Então, assim, e hoje, quando você vê, por exemplo, times como o Paris Saint-Germain, o que eles correm com bola e sem bola, se você não se encaixar nesse processo, você não vai jogar. Quando você vê o ataque do Flamengo, por exemplo, ontem, que foi Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo, olha o que corre o Luiz Araújo e mesmo assim foi decisivo. Faz o primeiro gol e participa do lance do segundo gol. Mas sem a bola, é um jogador que taticamente hoje, para mim, da linha ofensiva, foi até comentado isso durante o jogo, importantíssimo pro Felipe demais, Luiz. né? Evoluiu muito. Eu joguei um ano com ele no São Paulo, era um moleque que treinava, que toda hora só queria mexer aqui, mexer no calção. Hoje você vê que ele não tem mais esse cacuete. Marrento? Cara, é moleque novo, sabe? Aí tinha esse cacuete, só que ele foi inteligente e perdeu isso. E hoje você vê que, taticamente, ele é importante e, ao mesmo tempo, seus números são bons. Então, isso não quer dizer que você, além de fazer esse trabalho que muitos não gostam, que é quando você não tem a bola, defender, posicionar bem taticamente, quando você tem a bola, você ainda consegue ser produtivo. E é isso que o Felipe Luiz quer. E não vem acontecendo com o Pedro. O Pedro, ele é um jogador que, se você via antes, prendia muito bem a bola e fazia gols. Só que hoje, taticamente, se pede um pouquinho a mais para ele. Você tem que se adaptar. Ah, você não consegue se adaptar? Consegue. E essa eu acho que é a mensagem que o Felipe quer mandar ao Pedro. Você acha, mano, que tem clima para jogar, volta com o rabinho entre as pernas? Você queria o Pedro no Corinthians? Ah, eu queria, mas antes de mais nada, eu queria, ó, bater palmas aqui, porque que aula que o Michel Basso deu aqui também, o Leandro também, porque eles, como ex-atletas aí, fizeram uma leitura perfeita do que é realmente a exclusão do Pedro. O Pedro é um grande jogador, mas o Pedro é meio que aquele centroavante água de poço. Ele tem a sua utilidade, mas é parado. E o futebol moderno hoje não permite hoje, é verdade. O que o Michel falou vai realmente ao encontro do que eu tô falando. Água de poço não tem a sua utilidade? Para quem tá no meio da seca lá, pô, tem uma baita utilidade. Igual o Corinthians. O Corinthians perdeu o centroavante lá, ó. O centroavante hoje é o Romero, velho. O Romero já era ruim quando era bom, imagina hoje. Mas o negócio é o seguinte, o Pedro hoje no Corinthians cairia como uma luva, mas é um cara que sem a bola ele não joga, cara. Ele não joga, ele é parado. E, cara, quando o Felipe Luiz, agora eu vou trazer um detalhe que é mais importante e é um agravante na declaração dele. Felipe Luiz era jogador e um recente jogador. E, meu irmão, quando um ex-jogador tem essa crítica do companheiro, é porque tá incomodando. Porque você é um técnico, aquele cara mais, sabe, miliano, aquele maluco que tipo, não, nunca joguei, não sei o quê. Quando é um ex-atleta que parou de jogar recentemente e tem esse tipo de comportamento, é porque realmente tá incomodando. O deboche que o Pedro deve tratar os treinamentos ali, porque quando o Felipe Luiz fala disso, ele tá realmente falando de um cara que deve estar desleixado em campo, é aquele cara que não tá fazendo por onde, é aquele cara que deve estar forçando uma barra danada para ser vendido. E na boa, mano, hoje o Pedro, que eu acho um jogador inteligente, mas eu não sei, eu estou analisando o jogador, eu não sei ele como pessoa. Se ele for inteligente mesmo, ele não vai forçar a barra para sair do Flamengo e ir para a Europa. Porque na Europa ele não vai jogar. Com esse estilinho água de poço que ele tem aí, ele não vai jogar no futebol europeu. Futebol europeu é isso. Você pode ver um cara, por exemplo, o Dilep lá, que é ruim, mas corre, se dedica, sem a bola ele joga, é um cara atuante, dá combate, marca, pressiona. O Pedro não faz isso, Pedro não faz. Então, nesse ponto, cara, sair hoje do Flamengo, que é o melhor elenco do futebol brasileiro, para pegar um time de segunda ou terceira linha da Europa, desculpa, não está sendo inteligente. Não está sendo inteligente. No próprio futebol brasileiro, com essa cultura hoje que foi absorvida aqui de futebol europeu, perde e pressiona, ou seja, jogar sem a bola também, o Pedro não vai jogar. Você vê, por exemplo, o Bahia ontem. Eu estava assistindo o jogo do Bahia com o Atlético Mineiro, que o Bahia, inclusive, foi heróico na vitória lá no finalzinho, depois daquele golaço do Hulk também. Mas, cara, é um time que tem intensidade. Hoje não tem mais espaço para aquele jogador que pode ser técnico, mas é paradão. Esse tipo de centroavante morreu, cara. Morreu. Olha, a gente tem uma imagem aqui, só para resumir. Rapidinho, claro, por favor. Você falaria de Dembélé há 6 meses atrás? Não, nem a pau. Então pronto. Esse é, para mim, o maior exemplo de quem quer e vai se adaptar à atualidade do futebol. Por exemplo, era um jogador que não finalizava muito bem. Sim. E jogava mais pelos lados do campo. Hoje você vê ele ainda jogando na posição que ele sempre atuou, mas também como um 9. Aonde você vê numa final de Champions League, o cara correndo 90 minutos.
e ao mesmo tempo, mais uma vez eu falo, decisivo. Se adaptou, ele se adaptou à atualidade do o que o futebol atual ele pede. A dinâmica do futebol hoje, ela é muito intensa. Ela é muito intensa. Antigamente, o Leandro sabe, a gente talvez tinha partida que a gente saía ali com 7, 8 quilômetros por jogo. Hoje, amigão, se você não bater 10 para cima, você não correu. E você vai ser cobrado. Eu ser cobrado. Eu joguei no futebol alemão, onde eu fiz 2 gols na partida. Na segunda-feira, o treinador me chamou na salinha dele para me cobrar e eu ganhei o jogo para ele. E me cobrou. Juro pra você. Me cobrou. Ganhei o jogo pro cara. Ganhei o jogo pro cara e eu achei que ele ia me dar uma moral. Pô, vou lá, ganhei o jogo. Ele veio me cobrar. Veio me cobrar que eu tinha que render mais, porque. E aí mostrando. Eu queria sair de lá, na verdade, eu queria matar ele, mas. Pô, mas vai fazer o quê? Aí eu tive que me adaptar. O Edinho tá perguntando qual jogo que foi. Qual jogo que foi? É. Foi Schalke. Acho que Schalke mais. Schalke mais. Schalke mais 05. Ele vai procurar as imagens. Eu vou falar um negócio. Ô Edinho, toda vez que eu falo uma parada aqui, você acha que eu tô mentindo. Vou falar um negócio pra você, irmão. Vai, tá te chamando de Carlos Alberto aqui no Deixa eu falar um negócio pra você, amigão. Hoje em dia, tudo que se fala aqui, esquece, filho. A rapaziada vai ir buscar. Então eu já tô preparado. Você marca um gol no Neuer lá, você viu? Tá pesquisando aqui, falou pra mim que foi 2 a 2 Eu já tô o preparado. Eu não vou falar nada aqui que me corra em risco a minha índole. É tudo verdade, viu? Em cima disso aí, Michel, também você falando de... O Mano foi perfeito, cara. Você no Flamengo hoje, você tá do lado da seleção, cara. Você tá na cara do gol da seleção. E hoje na seleção brasileira, pelo que a gente tá vendo aí, pra próxima Copa do Mundo, o Brasil não tá na frente. Sim. O Brasil hoje tá bem. E pra você chegar na Copa do Mundo e fazer diferença, vai ter que correr pra caramba. Sim. Não vai dar pra você na seleção brasileira hoje, tá. Não vai, que você não vai relar na bola. A gente tá vendo aí França, Espanha, Portugal, que melhorou, acertou o time, Inglaterra. Pô, irmão, aí você vai ter que duelar. Foi o que o Michel falou. É 90 minutos correndo, parceiro. É pra trás, é pra frente, é pro lado. Não dá pra ser mais ou menos. Essa semana a gente teve o ranking da FIFA aí. O Brasil continua na 5ª posição, não consegue subir. Todos esses adversários com perfil desse futebol. Loucura. Quando que você vê um time que tá ganhando de 4-0 e ainda marcando pressão e correndo o tempo todo? O que o PSG fez contra o Real Madrid. Pronto. E a final da Champions também. Pra mim, se eu fosse jogador do Chelsea, sinceramente, estaria morrendo de medo. O jogo hoje, pra mim, acho que vai ser um vareio. Mas, antes da gente dar sequência nesse assunto, dizem que o abraço... Ah, tá, tem o... Desculpa aí. Ele tá falando que você não ganhou o jogo, foi 2 a 2, olha lá. Não ganhei, não falei que tinha ganho. Michel Bastos, uns 41, outros 82. Ele botou porque eu falei que eu ganhei o jogo. Não, mas eu patei o jogo pra você. Salvou. Salvei, cara, lá, 2 a 2. 16 de fevereiro de 2013. Esquece, filho. Ô, Edinho, na moral, velho. Ele quer que eu conte mentira aqui pra eu ser pego, mas você não vai me pegar não, filho. E olha que é teu amigo, hein? Por falar de amigo, dizem que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, né? Veja só esse abraço, por exemplo. Dá uma olhada. Será que aí foi confortável ou não, Pedro? Conta pra mim. Olha lá o Pedro, ó. Acho que foi na chegada. Mas não é de hoje, né, essa imagem? Claro, é uma imagem antiga. Mas esse acho que do tempo que a relação tava boa ainda, né? Quando estava mais em paz. Mas a gente está falando dessa história do Pedro, eu pelo menos do que a gente apura de informação, essa história tem meses, né? De conversas de que o Pedro quer sair, de que tem times, principalmente da Europa, interessados no passe do Pedro. E aí, essa conversa toda. O contrato dele, se não me engano, vai até 2027, tem mais 2 anos ainda. Diante de tudo isso que a gente está vendo, eu imagino de você justamente essa pergunta. Você avalia que, se possível fosse, o time que melhor teria condições de oferecer um espaço ao Pedro hoje no futebol brasileiro seria qual, na opinião de vocês? Leandro, por exemplo, você acha que seria o Palmeiras, seria o São Paulo? O Pedro hoje joga qualquer time. Qualquer um com os olhos fechados. São Paulo, aqui em São Paulo, em todos. E eu tô pra te falar, em todos titular, tá? Não é que vai vir pra encher elenco, não. Titular e outra, fazendo gol. Isso aí ele não desaprendeu, não vai deixar de fazer. Como eu já falou, todas as falas do Felipe, ele bate, mas fala que conta com o jogador. Bate e fala que o jogador é importante. Nenhuma ele falou que o Pedro tá fora, nenhuma ele falou que não serve.
Aí ainda ele fala, 30, 40 gols na temporada é pra poucos, cara. E no futebol que a gente tá vendo hoje, ainda que a bola, pô, toda hora chega pros caras na frente, dependendo do time, só quadrada, né? E o cara faz 30, 40 gols, que ela joga num grande time. Eu vejo ele em qualquer time hoje. Seria bom no Água Santa, por exemplo, já que o Mano falou que ele é água de poço? Peraí. Não, mas quantas vezes você já não viu o treinador que por alguma besteira o atleta X fez chegar e falar, não joga mais comigo. Felipe Luiz não fez isso. Ele abraçou. E eu acho que pra mim é tão fácil o Pedro, e eu concordo com o Mano, eu acho que o ideal pro Pedro seria reverter essa situação dentro do Flamengo. Seria ideal, e não é difícil. Ele é uma cobrança, mas é uma cobrança que pode ser muito positiva para o futuro do Pedro. Porque se ele não se encaixar nessa dinâmica, não vai jogar. Eu e o Leandro, a gente estava conversando ali antes e até citou alguns nomes de que não, são bons tecnicamente, mas a dinâmica não ajuda a jogar, a se manter e não vem jogando. Então, assim, se o Pedro levar isso para o lado positivo para ele e para o futuro dele, seja ele no Flamengo e para o resto da carreira, ele vai ser, como a gente falou aqui, continuar sendo um grande centroavante e com espaço. E se adaptar. Aí vem mercado europeu, porque para o mercado europeu, amigão, pior ainda. Se você não se encaixar nesse processo que é o que o Felipe está impondo no Flamengo, lá não vai jogar. É tchau, né? Lá não vai E jogar. outra, né, Mano, cara, dar a volta por cima no Flamengo com esse time aí é tranquilo. É difícil fazer o Yuri dar a volta por cima no Corinthians, né, mano? Ele deu ano passado, Não, né, que eu tô falando, deu a volta por cima o Yuri dentro do que ele tinha. No Flamengo ali, pô, pra dar a volta por cima, Maracanã, todo jogo, casa cheia, pô, com Arrascaeta, com essa galera que tá jogando muita bola, pô, é muito mais fácil. Trazer aqui mais algumas poucas informações dessa vitória do Flamengo pelo placar de 2-0 contra o São Paulo dentro do Maracanã. Como podemos ver aqui na imagem do SofaScore, o Flamengo teve muito mais volume ofensivo, criou muitas chances de gols, ainda peca nessa qualidade de fazer, de decidir logo o jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Teve boas chances claras, mas não conseguiu decidir. Enfim, o Flamengo finalizou 17 vezes em toda a partida, contra 5 do São Paulo, 6 finalizações no gol, teve a bola na trave do Léo Ortiz, que por pouco ali no sobra pro Plata abriu o placar. Mas enfim, além disso, teve uma chance clara do Plata também no primeiro tempo, numa bola cruzada rasteira de Bruno Henrique. O Flamengo foi muito superior, mereceu a vitória, líder do campeonato, 27 pontos, 3 pontos à frente do Cruzeiro, que também tem o mesmo número de jogos que o Flamengo no campeonato. Enfim, Mengão no topo da tabela. Lembrando, o próximo jogo será contra o Santos, lá na Vila Belmiro, quarta-feira, às 20 horas. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí sobre essa partida e até o próximo vídeo. Valeu!